O celular está no vibrador. Olá, está começando agora mais um ponto de encontro e hoje aqui nos estúdios da TV Câmara eu estou com o vereador Marcos Papa, estou também com o Renato Rodrigues, ele é ciclista e empresário, e o Jean Carlos Framartino, ciclista e também empresário. E o nosso tema hoje é um tema muito relevante, muito importante. Nós vamos falar sobre ciclovias na cidade, ciclorrota Guarani Mountain Bike e também a Rota Guarani. E ninguém melhor do que o vereador para começar esse assunto que é muito gostoso, né, vereador? Tudo bem? Como vai? É gostoso demais, Jane. É muito importante falarmos disso, tá aqui com o Renato, com o Jean. Quem entende muito desse assunto são eles, né? Que bacana. Eu pedalo também, sou apaixonado pelo pedal. Na verdade, pedalo desde os 7 anos de idade pelas ruas de Ribeirão. Minha primeira bicicleta foi uma Tigrão, que tinha aquela rodinha pequena na frente, uma maior atrás. O banco parecia aqueles bancos de motocicleta Harley Davidson. Mas recentemente que aprendi o mountain bike, adquiri a bicicleta. E nessas indas e vindas nossas de pedal aí, nós sentimos falta de ciclovias na cidade e agora a criação da ciclorrota turística de mountain bike, ciclorrota Guarani. Por isso que os meus convidados estão aqui para que a gente possa falar disso. E o que é essa ciclorrota Guarani? Para que quem ainda não ouviu falar ou está assistindo agora o nosso ponto de encontro, entender um pouquinho esse assunto. Já vou passar a bola para os dois, já. Claro. Já vou então, passar a bola para quem explica entende. para os nossos telespectadores o que é então essa ciclorrota Guarani Mountain Bike. Legal. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. A gente agradece muito, acha muito importante isso, essa abertura para os ciclistas, né? Nos canais de comunicações oficiais, inclusive, né? Mas vamos lá, a pergunta. A gente começou a identificar que muitas cidades do Brasil e do mundo possuem rotas autoguiadas, né? Ribeirão Preto é um celeiro de ciclistas, tem muitos ciclistas, inclusive profissionais. É verdade. Tem muitos, né? E incrivelmente aqui em Ribeirão Preto a gente não vê muito, não é tão popular as rotas autoguiadas, apesar de ter muito ciclista. Então então a gente começou a identificar que havia um gap, né? Existe uma lacuna, né? Entre lugares adequados e sinalizados para os ciclistas pedalarem e o volume de ciclistas, né? E olhando lá fora e olhando que o movimento total que acontece no planeta inteiro, a gente sabe da alta demanda por ciclovias autoguiadas ou rotas autoguiadas. O que acontece? A gente, enquanto sociedade civil, começou a se organizar, né? E a gente, por afinidade, foi identificando pessoas com capacidade intelectual, técnica ou até mesmo conhecimento de causa do ciclismo, para que compusessem uma organização para ficarmos um pouco mais organizados exatamente e construirmos alguma coisa que pudesse ser tecnicamente adequada, seguindo inclusive a regulamentação de ABNT, que é importante, e as rotas precisam seguir regulamentações, obviamente. E a gente começou a se organizar. Nos reunimos ali, abrimos publicamente através de editais, convocando amigos que gostariam de participar de uma associação e tal, e instituímos uma associação, por afinidade. Óbvio, a gente foi muito incentivado pelo vereador Marcos Papa, a gente não pode negar jamais isso, a gente foi incentivado, e é fato, mas acima disso, a gente colocou o nosso desejo em prática. Nossa vontade é o que a gente gosta de fazer em prática, né? Que é pedalar e criar rotas. E a gente começou a criar uma rota ao redor de Ribeirão Preto, que a gente entende que é uma cidade satélite, né? Passando por outras importantes, menores, porém importantes, cidades da região, com atrativos turísticos, inclusive. E qual que é a ideia, Jane, disso? A ideia é justamente fomentar o ciclismo, a primeira ideia é essa. A segunda, fomentar o comércio, porque uma ciclorrota fomenta o comércio. E é importante para que nós ajudemos nesse movimento, né? E obviamente, colocarmos nosso desejo de pedalar em prática, através de uma rota autoguiada, adequada e na região de Ribeirão Preto. Então, o que a gente observa, muitas vezes o ciclista pega a bicicleta e vai pedalar no sul, vai lá vai numa rota no sul. Sai daqui e vai no sul, vai no Nordeste, vai em outros países. Eu falei, mas é importante que o ciclista valorize o quintal, valorize a sua própria região e valorize o comércio local. Assim como que é importante que ele compre na padaria da esquina da casa dele, né? Assim por diante. Então essa é a ideia. Criamos uma rota através de uma organização de amigos e essa rota é denominada Ciclorrota Guarani. Bom, eu vou falar um pouquinho com o Jean Carlos. Jean Carlos, a mobilidade urbana sustentável, ela é a chave para um futuro?
Acredito que sim, viu? Nós precisamos ter rota, ter ciclovias, né, que liguem alguma coisa a alguma coisa. Nós temos hoje em Ribeirão várias ciclovias, mas a gente sente ainda uma falta, né, dessas ciclovias estarem interligadas, para que eu possa, por exemplo, sair do Simeone, Quintino, Avelino, pegar ali a ciclovia, né, a Via Norte, e vir até a cidade. Mas imagine só, hoje, como ela está, né? Chega aqui na Mincalil, né? E aí eu não tenho onde deixar essa bicicleta, eu não tenho onde continuar. Ela morre ali. Ela morre ali. Então imagine, eu estou vindo de bicicleta com segurança na ciclovia, né? Venho pedalando tranquilo. Chego aqui e aí vou enfrentar Rotatória Mincalil, Francisco Junqueira e tudo mais. Então precisava ter alguma coisa de ligação. Assim como a ciclovia do Café, né? E outras que a gente tem na cidade, né? Da USP e tudo mais. A gente precisa pensar agora em como fazer elas se interligarem e, além disso, de apresentar pontos onde eu possa ter onde deixar minha bicicleta, né, um bicicletário, de repente um local para tomar um banho, para trocar de roupa, né? Eu venho lá vestido com capacete e tudo mais. Precisaria de um armário para deixar, né, meu capacete, alguma coisa. Como algumas cidades têm essa estrutura, né? Então a gente precisa aprender, né, com aonde está fazendo, está dando certo, e lá conhecer esses projetos, né, e trazer para cá. Então a ciclovia dentro, como urbano, né, é muito interessante, muito importante, né? A gente não, quando a gente está pensando na ciclovia, não é só o transporte, né, que o exercício, né, então é o bem-estar, é o viver bem. Todo um poder econômico também, Isso. aí é uma série de fatores agregando, né? Fatores positivos, né, para a saúde da população e tudo mais. Então, não é só o transporte, né, mas envolve outras coisas junto. Vereador Papa foi conhecer o sistema cicloviário de Bogotá em 2019. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência e também o vereador promoveu aqui uma audiência pública para falar desse tema. Então, queria que o senhor contasse aqui um pouquinho como é que foi essa audiência pública, contasse como foi essa sua experiência e trazendo aí os dois colegas aí nessa interação bacana, que eu tenho certeza absoluta que essa ciclorrota Guarani veio para assim aperfeiçoar mais aí esse momento de lazer de vocês e também de saúde. Engloba tudo, meio ambiente, o econômico, como diz o Renato, né? Há todo um sistema aí unido para um ajudar o outro, interagindo aí, né? Sem dúvida, o nosso trabalho político no tema ciclovias, ele já tem 15 anos. Desde 2009, quando eu comecei na política, nós tocamos nesse assunto. Um tanto por conta do que eu falei, eu pedalo desde criança nas ruas de Ribeirão Preto. Hoje é um perigo pedalar nas ruas de Ribeirão Preto, né? E por conta da proximidade com o tema, temos falado. Conheci o Renato, conheci o Jean, conheci muitos ciclistas da nossa cidade. E isso levou a um outro tema, né? Porque está dentro do tema mobilidade urbana, que é transporte público também. E Medellín e Bogotá são referências mundiais, mas eu queria uma referência aqui na América Latina. Porque a gente falava Copenhague, Amsterdã, mas está na Europa, né? Não, eu queria uma referência aqui. Realidade. E para minha extrema felicidade, o que eu ouvi em Medellín e Bogotá, aliás, agradeço publicamente o nosso embaixador Júlio, lá em Bogotá, agora na Argentina, em Buenos Aires, que conhece Ribeirão Preto, foi a felicidade de escutar eles dizendo o seguinte: Papa, o que você está vendo aqui, aprendemos com Jaime Lerner na Prefeitura de Curitiba, na década de 90. Olha que maravilha. E o que eles criaram lá? Uma Secretaria de Mobilidade Urbana. Mobilidade não é só trânsito. Deveria ser trânsito por último, e Ribeirão coloca em primeiro, né? Primeiro são calçadas, né, com calçadas planas, arborizadas, ciclovia, transporte público, por último carro. E Ribeirão está de ponta cabeça. Por isso que nós temos, infelizmente, hoje, mais semáforos que Campinas, proporcionalmente. A população está sofrendo numa avenida, muitas vezes, 2, 3 semáforos em 3 quarteirões, numa avenida. A avenida foi feita para fluir, né? Então, o que Medellín e Bogotá criou, e algumas cidades aqui de São Paulo, nós podemos dizer Americana, São Vicente, Sorocaba, uma diretoria de mobilidade não motorizada. Então, o prefeito de Bogotá, ele tem um pensamento que eu gosto muito, que ele diz que uma cidade boa de se viver não é aquela na qual até os pobres andam de carro, mas é aquela na qual os ricos andam de transporte público. Então, o que acontece? O prefeito tomou a decisão de querer ciclovias em Bogotá.
E hoje o diretor de mobilidade não motorizada de Bogotá é uma das lideranças do movimento cicloviário, como estamos formando agora. Quer dizer, toda essa união dos ciclistas da nossa cidade em torno da ciclorrota turística Guarani, em torno, como disse o Jean, de interligar as ciclovias já existentes, porque nós temos fragmentos de ciclovia espalhados pela cidade. Hoje nós teríamos quanto? Aproximadamente, não é um número exato. Acho que o Renato mas tem de cabeça Renato 42, sabe, né? Não é isso, Renato? Isso, Sorocaba tem 300. Quer dizer, nós temos 42, quer dizer, não se assemelha fragmentado, nada né? Uma cidade no porte de Ribeirão Preto ao porte dessas outras cidades, trazendo aí esse pequeno número de 42 para um número tão expressante que é 300. Poderia ser muito mais, né, E a Renato? gente não para quem está nos acompanhando, às vezes a gente fala ciclofaixa, ciclovia. A ciclofaixa também pode existir, mas preferencialmente ciclovia. E ciclofaixa não é só aquela de lazer que nós conhecemos na Francisco Junqueira, na Maurílio Biagi. Ciclofaixa pode ser em algumas áreas onde não foi possível fazer uma ciclovia, faz-se uma ciclofaixa, mas aí nós temos que ter uma educação de mobilidade para conviver harmonicamente. Mas como eu digo, é bom escutar quem sabe, né? O nosso trabalho de tensão política aqui é despertar a administração, é tensionar e a união do movimento cicloviário para dizer ao poder público o seguinte: nós precisamos desse modal de mobilidade que é a ciclovia. Eu vou perguntar agora para o Renato, também extensivo ao Jean. Ribeirão Preto é uma cidade muito difícil para se conviver, quando eu falo conviver, em mobilidades, né? Então você pega um motoqueiro que não dá o sinal, o rapaz que está com o seu veículo que não dá o sinal. Daí a gente quer trazer aí então essa mobilidade que é o ciclismo. De que forma vocês acham que pode mudar? Existe uma educação, há um aperfeiçoamento? Porque todo mundo comenta que em Ribeirão Preto é a cidade mais difícil para se dirigir. E mesmo o pedestre. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse tema, de que forma a gente pode aí melhorar, e ninguém melhor do que um vereador que está aqui hoje conosco, que é atuante e tenta as suas melhorias também, trazer aí essas ideias. Legal, é importante falar sobre esse assunto por quê? Porque a gente observa, a gente é muito crítico, né? A gente valoriza muito quando acontecem algumas coisas boas e que critica quando não está legal, né? Da forma mais imparcial possível. Mas o que a gente observa? A gente observa isso, o veículo vira, faz uma conversão onde não pode, estaciona o veículo onde não deve, o motoqueira passa no sinal vermelho antes dele ficar verde, a gente vê o pedestre andando na ciclovia, que é proibido, tem um monte de faixa lá na Avenida do Café, por exemplo, que proíbe o ciclista de andar. Pelo Código Brasileiro, está proibido, né? Mas o pedestre anda lá na ciclovia, o ciclista tem a ciclovia na Avenida do Café, mas ele anda na rua. Então, a gente observa infrações de toda a esfera do trânsito, né? Mas a gente não gosta de valorizar, a gente gosta de valorizar o que é legal. Então, por exemplo, voltando um pouco do que você falou antes, Ribeirão Preto está no caminho. Falta muito, claro, está no caminho. E a gente acompanha as audiências públicas e, historicamente, a gente sabe que as ciclovias, elas estão sendo construídas e, concomitantemente, elas vão tentando, a prefeitura tende a interligá-las. Você acha que vem vindo um avanço aí, Renato? Existe um avanço, existe, é fato. A Avenida do Café é um exemplo, outras ciclovias que estão surgindo são outros exemplos, né? Mas, óbvio, a velocidade deveria ser outra, né? Deveria ser muito maior, né? A energia gasta no modal ciclístico deveria ser outra, deveria ser muito mais forte, né? Mas é importante a gente respeitar o Código de Trânsito Brasileiro, entender, saber que ele existe e saber que a gente não pode fazer o que a gente quer só pelo fato de a gente pagar imposto. A gente mais vê. A gente às vezes reclama, regras, né? Às vezes a gente está andando pela ciclovia ali e tal, e tem um pedestre ali e fala: oh, por favor, dá uma licencinha, aqui é só para bicicleta. Ele levanta: eu estou pagando imposto. Não é assim. O convívio em grupo exige as normas, né? Exige as leis, né? E a gente observa que às vezes não acontece isso. No caso que o Renato está citando, né? Aqui na Avenida do Café, o que acontece? Existe a calçada para o pedestre e a ciclovia para o ciclista, né? Mas o pedestre teima em usar, né, a ciclofaixa, a ciclovia, onde seria da bicicleta. Mas assim, eu entendo que isso tudo é questão de educação. Porque, por exemplo, eu tive agora há poucos dias em Ubatuba e eu fiquei impressionado. Você coloca o pé na rua, os carros param. E não para só carro de Ubatuba, para carro. Então, você estando em Ubatuba, você acaba
se Aderindo aí, né? Então acho que precisa esse movimento, né? Você vai também em outras cidades como Camboriú, por exemplo, também se põe o pé na, né? Várias cidades têm essa educação e Ribeirão não tem. Se você pôr o pé, passam em cima do seu pé. Então assim, e a gente estando lá, a gente acaba, né? Fazendo também da mesma forma, então, acaba virando gente educada. Então, acho que precisa, a educação do trânsito precisa partir, de repente, da escola, né? E quando a gente fala na Ciclo Rotas Guarani, né, o nosso intuito ele vai muito além do que só fazer rotas, né? A gente quer realmente ser uma referência, né? A gente notou que Ribeirão precisava de ter uma referência, de ter aonde o poder público ou aonde alguma entidade quisesse buscar informações do trânsito, da parte de bicicletas, né, na parte de ciclovias e tudo mais, que a gente possa ser uma referência. Então a gente tem nas nossas ideias, já trocamos ideias aqui com o Renato, de chegar a ter alguma coisa no sentido de levar até as escolas, né, uma educação de trânsito, né, alguma coisa para a gente levar também, né, para a gente começar de baixo, né, ver se o pessoal amanhã ou depois a gente possa estar respeitando as leis de trânsito. Fazer essa garotada, né, vereador, como diz o Jean, desde do início ali, na escola mesmo, essa educação de respeitar o pedestre, de respeitar as faixas. Então, há sim um trabalho a ser feito em Ribeirão Preto, educacional, vereador? Sem dúvida nenhuma, e eu acho imprescindível isso que está acontecendo aqui. A união do movimento dos ciclistas pressionando o poder público a agir. Vamos voltar no exemplo da Avenida do Café. Você vai entender, gente. Você vai na calçada, a calçada tem buraco e não está arborizada. Certo. A ciclovia, o chão é lisinho e é arborizado com sombra. O que uma mãe com um carrinho de bebê prefere fazer? Ela vai para a ciclovia, ali tem chão lisinho com sombra. Então o poder público, que é bom registrar aqui nesse programa, pelos próximos 4 anos, a Prefeitura de Ribeirão Preto se negou a colocar R$1 para a arborização urbana no orçamento. Se negou a fazer isso. Ela precisa ser o indutor da mobilidade, o incentivador da mobilidade. Se você tem uma calçada que ela está lisa, ela não é uma cilada, ela não é esburacada, ela é arborizada, você está convidando o pedestre a andar a pé. Pega a Avenida 9 de Julho, anda na calçada do comércio e anda na Ilha Central, aquela sombra maravilhosa, aquele bosque de sibipiruna. Aliás, cada sibipiruna daquela bombeia para a atmosfera em torno de 500 litros de água por dia. Então, olha o benefício disso para a saúde e para tudo. Então, Ribeirão Preto, é isso que o nosso grupo está formando, esse corpo de consciência, né, para exigir do poder público. Nós precisamos de ciclovias na cidade. Nós precisamos que os ônibus, inclusive agora, você vê a falta de planejamento, a prefeitura está atrasada, mas mandou comprar ônibus, vai trocar 150 ônibus. Esses ônibus precisam vir adaptados com bagageiros de bicicleta. Porque você imagina que a pessoa, ela anda um pedaço de ciclovia, o outro pedaço de ônibus, mas ela tem um bagageiro para onde pôr a bicicleta. E aí você vai convidando as pessoas a andarem, a deixarem o carro. Você vai tornando o sistema de transporte público, o sistema do modal de ciclovias, atraente, gostoso. Olha, eu tenho uma bicicleta, eu não quero andar de carro, eu vou para o meu trabalho. Um pedaço eu faço de ciclovia, coloco no bagageiro do ônibus, tomo o ônibus e termino o meu trajeto e ida e volta. Quem que ganha? Todo mundo, porque é menos poluição. Não é ciclista disputando espaço nas vias públicas com para-choque de carro, ônibus e caminhão. Quer dizer, tá preservando a sua saúde, está preservando a sua integridade física, menos acidente, menos sequela, menos morte. O sistema cicloviário, ele é um círculo virtuoso dentro de uma cidade. Menos congestionamento, menos estresse no trânsito, enfim. Há uma cadeia e uma rede de benefícios para a comunidade. Vamos falar um pouquinho da 9 de Julho, vereador? O senhor tocou aqui no nome da 9 de Julho, é uma referência em Ribeirão Preto, foi uma das avenidas mais importantes, não que deixa de ser hoje, mas hoje temos outras avenidas, mas o senhor quer a ciclovia na 9 de Julho, como é que funcionaria? Então, tudo depende de estudo. A 9 de Julho é uma avenida, ela é um cartão postal da nossa cidade, ela é muito importante, ela também é um corredor de mobilidade, porque por ali passam ônibus, e precisa ter espaço sim para a ciclovia. A prefeitura precisa se programar para isso.
para que a 9 de julho possa ter o corredor de ônibus e possa ter também a ciclovia. Uma oportunidade perdida nessas obras de mobilidade, né? São quase 400 milhões gastos pela prefeitura com corredores de ônibus, muito bem-vindos. Mas, gente, onde ficou o lugar de bicicleta ali nesses corredores? Você acha que faltou um planejamento aí, vereador? Um momento assim Não acho, eu tão tenho certeza. importante, porque todos esses corredores aí sendo abertos em todas as avenidas, nós temos a Dom Pedro, nós temos a Avenida da Saudade, nós temos a Independência, nós temos a Presidente Vargas. E não coube aí, Renato? Pode falar, por favor. Tem uma observação importante. O exemplo é do Dom Pedro, né? Dom Pedro ali de fora, uma extensão, não sei, deve ter mais ou menos uns 3, 4 quilômetros. E uma linda avenida, linda avenida, de passagem. e o uso não é preferencial, é exclusivo de ônibus em determinados horários, a faixa da direita, né? E eu me perguntei, se eu subo ali todo dia para ir lá no meu trabalho, lá no extremo sul da Avenida Dom Pedro, com a minha bicicleta, por onde eu vou passar? Né? Você vai disputar ali com o ônibus. Não, se eu tenho que seguir o Código de Trânsito Brasileiro, que diz que a bicicleta tem que andar do lado direito, no bordo, e se existe do lado direito uma via exclusiva para ônibus, onde eu deveria andar com a bicicleta? Eu me pergunto. É uma cidade que não pensa na bicicleta, uma administração, né? Essa e as outras anteriores. Só que as outras anteriores estavam atrasadas nisso. Essa eu não entendo, não sei nem como adjetivo, porque nós estamos em 2023, nós vamos agora para 2024, um pacotaço de obras na ordem de 400 milhões, quando eu começar a pagar vai dar até 600, um pouco mais, e não pensou-se em ciclovia. Não sei se seria possível, não sei, isso é uma questão a ser estudada, eu sinceramente ignoro, quero estudar o assunto, se pelo menos aos finais de semana, nesses corredores de ônibus, a bicicleta poderia transitar também. Porque você tem toda a razão. Eu, quando pego a Avenida Independência, que agora terminou a obra, ela sobe, à direita é ônibus, mas à direita o Código de Trânsito também diz que é bicicleta. Isso. E o Código de Trânsito diz mais, que quando você ultrapassar uma bicicleta, que você fique 1,5 metro distante daquela bicicleta. Como é que fica o ciclista da nossa cidade? Aí, numa audiência pública aqui na Câmara, um rapaz me perguntou assim, mas o senhor fala tanto de ciclovia, uma cidade tão quente, quem vai querer andar de bicicleta? Eu olhei bem para ele e falei, o senhor mora em Ribeirão ou vem para cá de vez em quando? Ele ficou meio sem graça, ele falou, não, eu moro sim. Eu falei, porque não é questão de quem vai querer, é quem precisa da bicicleta. É necessário, né? Pega todos os trabalhadores da construção civil que precisam da bicicleta. Na Avenida Tomás Alberto, quem vai trabalhar no distrito empresarial que precisa da bicicleta. E aí sim, quem quer a bicicleta? É muita gente. Né? Nós falamos de Medellín e Bogotá, que no começo as viagens de bicicleta representavam 1%, hoje já é 20%. Quer dizer, por quê? Porque houve uma diretoria de mobilidade não motorizada, com carta branca para agir e estudar as possibilidades. Então não anda de bicicleta por quê? Mulher era porque não havia câmeras de segurança. Instalaram câmeras de segurança. A pessoa de mais idade porque não tinha árvore, plantaram árvores. Quer dizer, tudo pode melhorar. Não é a falta de ciclovias na cidade não é uma doença sem cura. Tem cura, mas tem que ter vontade. Já que o poder público não tem, a gente está se unindo para fazer ter. Pode falar, Chia. Aproveitando aí o gancho do Papa, vamos pensar um pouquinho na Via Norte novamente, na ciclovia que nós temos lá, né? Você imagina, ali nós temos Simeone, Quintino, Avelino, Marinsec, Geraldo de Carvalho, né? Todos aqueles bairros poderiam ser beneficiados. Todo esse complexo todo aí, esse complexo, né? Quantas pessoas poderiam estar usando, né, a ciclovia todos os dias? Mas para isso, o que precisava, né? Quando foi criada a ciclovia, não se pensou em segurança. Então, por exemplo, em dias que Ribeirão, 6 horas, já começa a ficar escuro, não tem iluminação, né? Teria que ter esse olhar, né, Tem que ter esse olhar. para esse ciclista, né? Então, trazer, sabe, fazer realmente essa mudança, né? Então, hoje, por que o pessoal dali não usa a bicicleta para vir trabalhar? Porque Medo. Não tem, né? Na hora que eu vou voltar, como que é? Então, se não tem segurança, não tem. Então, é uma mudança que tem que dar o primeiro passo, né? Então, existe a ciclovia, ótimo, legal, mas ela precisa ter né? Chego aqui, volto a falar, chego na Mincali, o que eu faço, né? Aí entro, vou brigar com os carros, né? Ali também nós temos o corredor de ônibus, grande, né? Tem também a faixa exclusiva para o ônibus, aí onde eu vou. E mesmo para o motorista de ônibus, se ele tem que
se eu fico na direita, onde eu não estou em dúvida se eu posso usar ou não, mas aí, chega o motorista de ônibus, ele tem que ficar 1,5 m, né? Aí ele já invade aonde está o carro, que ele não poderia invadir, né? Então é uma briga assim, constante por falta de realmente planejamento lá atrás, pensar em todos os modais, né? Pô, vamos colocar onde o ciclista, onde vai ser o ônibus, é importante o ônibus, é importante, mas aonde vai ser o ônibus importante? É importante o espaço para o carro, né? A Dom Pedro, por exemplo, né, minha opinião pessoal, o corredor de ônibus deve ter sido feito nas ruas laterais, né? Ali na Maranhão, né, e na outra rua, continuar... Que dá essa continuidade toda, e você livraria ali a Avenida Dom Pedro para esse fluxo, inclusive para uma ciclovia. Isso, né, você pegaria ali a Rua Maranhão, por exemplo, não precisa ter estacionamento dos dois lados, deixa o estacionamento de um lado só, faria o corredor de ônibus, mas infelizmente quando foram feitos esses projetos, né, que foram lá da época da Darcy Vera ainda, né, provavelmente quem fez esses projetos não pensou em todos os detalhes, né? Então hoje ficou muita lacuna. E está assim, ruim para o empresário que tem comércio na Dom Pedro, né? Que o cara não sabe se ele pode ou não pode estacionar o carro, né? Uma placa lá de proibido estacionar, né? E aí embaixo, tem um período lá pequenininho para a pessoa ler, e às vezes a pessoa não dá conta. Passa rápido, né? Então ele passa, vê uma placa grandona, proibido estacionar. E aí, posso parar ou não pode? Você pode parar de tal período, né? Então eu sou lá de perto, acompanhei muito esse problema aí do comerciante ali, né? Saindo um pouquinho fora do assunto aqui de ciclovia, tem tudo a ver, sim, Jean. É importante falar. Porque é todo um projeto feito sem pensar nos detalhes, né? Sem pensar no conjunto, na comunidade como um todo, sem pensar nos ciclistas, sem pensar nos comerciantes, sem pensar, né, aonde esse pessoal vai trafegar, né? Tantos bairros estão surgindo lá para cima, quer dizer, é importante a Dom Pedro, né? Então, uma Dom Pedro com uma ciclovia, por exemplo, você podia pegar lá o pessoal do Pacaembu, né? Macaúba, Cristo Redentor e tantos outros, né? Que o pessoal estar vindo de bicicleta para trabalhar, né? E quando você fala que fugiu um pouquinho do assunto, não, o próprio vereador está aqui e ele tem um leque de informações que ele pode trazer para nós, inclusive nessas. Ele fala do ciclismo, ele fala da mobilidade urbana, ele fala do meio ambiente, ele fala dos recicláveis. Há todo um trabalho a ser feito e o vereador tem feito isso com maestria. O Renato quer falar? Quer acrescentar uma Pode informação, acrescentar, né? Renato. Exato. Como a gente gosta muito de criticar, a gente gosta de falar também quando está legal. É o contraponto, você está certinho. Exato. A gente acompanha muito o que está acontecendo na política de Ribeirão Preto. E, de fato, está aberto um edital de licitação, está aberto, inclusive, para contratação de uma empresa para fazer o estudo cicloviário de Ribeirão Preto. Foi aquela que eu te perguntei aqui no início, você estava tendo isso, né? Exige. Então, a gente vê que no passado talvez não tenha acontecido isso. Não tinha nem discussão para isso, né, Renato? Não tinha. E agora a prefeitura aponta para um caminho adequado com esse movimento de contratação de uma empresa para criar um plano cicloviário. É um caminho. É óbvio que exige um estudo. Lá em 2015, que eu apontei para o Tribunal de Contas, o Jean lembrou bem, esses recursos vieram através da relação da ex-prefeita Darcy Vera com a ex-presidente Dilma. Certo. E o que eu interrompi essas obras, quem acompanha o nosso trabalho vai se lembrar, quem não se lembra, acessa marcospapa.com.br e vai ver o pacote de obras de mobilidade. O prefeito Nogueira está cometendo o mesmo erro que a ex-prefeita Darcy Vera. Por quê? Porque ele está fazendo o pacote de mobilidades, o pacote de obras, antes de aprovar a política municipal de mobilidade urbana. Então, quando nós apontamos isso lá ao Tribunal de Contas, o tribunal concordou conosco, mas a razão pela qual ele parou as obras é porque a prefeitura, na administração anterior, queria fazer sem a lei de licitações. Queria fazer um nome grandão que chama Regime Diferenciado de Contratação Integrada, que nada mais é do que uma compra de emergência. Faz correndo aí. Eu disse, não é assim. Sem nenhum preparo, sem nenhum preparo. Então eu apontei essas duas coisas. O Tribunal de Contas falou, realmente não pode fazer, tem que usar a lei de licitação. É o que o Nogueira está fazendo. Mas, de novo, ele repetiu o erro em começar um pacotão de obras de intervenção urbana gigantesca desse porte, sem discutir a política municipal de mobilidade urbana. O resultado é esse. Ficou melhor? Ficou. Poderia ter ficado bem melhor? Muito melhor. Né? Muito melhor. A prova é que agora, só agora, vão pagar esse estudo cicloviário. Obra, qualquer político gosta de fazer. Obra com foco nas pessoas precisa gostar de gente. Uma diretriz, né, vereador? Um direcionamento, né? Bem, olha só, nosso papo está acabando. Meia horinha passa rapidinho. Quero convidá-los novamente para vir aqui, ao vereador também, falarmos desse assunto que é de extrema importância
e mostrar para a comunidade esse trabalho que vocês fazem, esse trabalho que os empresários, os ciclistas fazem, e modificando também, porque como disse o Renato, o Jean, há toda uma educação a ser tratada, há toda uma sementinha a ser plantada. Então eu os parabenizo por isso. E ao vereador, quer falar mais alguma coisa que eu não coloquei? Fique à vontade. Quero falar, Jane, se você der espaço pra gente, se você der espaço pra gente vir aqui, a gente vem mesmo. Com certeza. O espaço é de vocês, o espaço é da comunidade. A TV Maravilha. Câmara é da comunidade. Então por isso que a gente faz aí com muito carinho. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Alguma pessoal. colocação, Renato, Jean? A gente agradece esse espaço, essa abertura mais uma vez, né? E convida as pessoas que estão aí reclamando com o vizinho, com o irmão, para colocar a voz em público, né? É legal, é importante você reclamar entre os seus pares, mas é legal fazer alguma coisa com isso. Jean? Só reforçar o que o Renato já disse, né? Realmente a nossa intenção aqui, né, é uma união de ciclistas, de empresários, né? Para o bem comum, para o uso da bike, né, no nosso caso, tá? Mas a gente está aí pronto para ajudar no que for preciso com a questão da mobilidade. Bacana, parabéns. E é isso. O nosso ponto de encontro vai encerrando por aqui, mas eu faço um convite a todos vocês. Venham participar também na Câmara Municipal. Ela é de vocês, ela é para vocês. E mudando também o seu pensamento. Às terças-feiras e quintas-feiras, nós temos as sessões ordinárias acontecendo aqui mesmo na TV Câmara, e também você é convidado para vir no plenário a partir das 18 horas. Eu espero vocês, a gente vai encerrando por aqui. Até a semana que vem, se Deus quiser.